Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor do Colégio Planck. E a gente está hoje aqui com um tema super importante, super válido para todos, para os jovens, para os pais, para todos os familiares. A gente vai falar sobre saúde do corpo, exercício físico, esportes e cuidados que a gente tem que ter com todo esse movimento. E para isso a gente tem dois convidados mais que especiais que aceitaram estar aqui com a gente hoje. Nós temos aqui o Júnior Ferreira. O Júnior, vocês vão me permitir, eu tenho que ler aqui o currículo, que é muito extenso. É educador físico, atleta master, campeão do Arnold Classic South America, top 3 do Mr. Olympia em 2022, top 1 do Master Brasil NPC, head coach da Seleção Brasileira de Powerlifting, de 96 até 2012, participou de 4 Paralimpíadas, proprietário da Blue Fleet aqui de Santana, de São Paulo, né, e da Blue Fleet de São José, e formado com mais de 30 anos de experiência. Bem-vindo, Júnior. Parabéns aí pelo currículo. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. E também o Dr. Danilo Ribeiro, médico formado pela Universidade de Franca, em São Paulo, residência médica em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de Poços, aqui no sul de Minas, possui vasta experiência na área de modulação hormonal e nutrologia, tendo se dedicado a aprimorar seus conhecimentos e habilidades com foco no processo de longevidade e bem-estar de seus pacientes. Doutor Danilo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, André, pelo convite. É sempre um prazer falar nesses temas, em saúde, bem-estar. É importantíssimo. E aqui nós temos 2 pontos bem importantes, né? Que é o aspecto clínico, o aspecto médico e o aspecto da atividade física em si, né? Eu acho que os 2 caminham super juntos. E para você que está aqui nos acompanhando, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa sua pergunta, alguma sugestão para um próximo episódio. Vai ser um prazer poder estar interagindo com vocês aqui nas perguntas e nas respostas. Bom, gente, aqui no colégio a gente tem uma fatia muito grande dos alunos que praticam com regularidade atividade física, desde o futebol, esportes, muitos são federados nas mais variadas categorias, e também musculação, atividades de luta, atividades ao ar livre, né, caminhadas. E aí eu queria conversar com você, Júnior, os benefícios do exercício físico regular para a saúde e para a mente. Eu acho que eu li esses dias, me permita, que você tem que ir para academia, nem que seja para o bem-estar mental, né? Então, qual é o benefício regular para a saúde e para a mente? Isso é muito interessante, né? Porque assim, desde que eu me vejo por gente, eu frequento uma academia, né? E sou proprietário já há mais de 30 anos de algumas. E eu costumava sempre falar para as pessoas o seguinte: a academia também é para entrar em forma. Também, né? Perfeito. Porque eu brincava, eu falava, vem com a sua pastinha de problemas, deixa aqui no balcão da recepção. Quando você sair, se você lembrar, você a pega, né? Porque você vai falar de assuntos diversos, vai fazer novas amizades, vai botar o seu cérebro para funcionar, né? Vai melhorar o seu fluxo sanguíneo, enfim, só tem benefícios, né? Então, quando a pessoa consegue identificar o quão bem faz uma atividade física, independente do resultado, tá, né? Porque o resultado maior vem assim. Se você achar com a expectativa, não, em 6 meses eu vou estar bem fortão igual você assim. Não pensa assim. Pensa em fazer isso virar uma rotina, né? Eu brinco e falo, tem que ser igual escovar os dentes. Né? Rotina. Todo dia você escova os dentes, todo dia você vai à academia. É a construção do hábito, né? Sim. Exatamente. É um hábito saudável, né? Virar hábito. Quando vira hábito, eu brinco, quando faz parte da agenda, perfeito, você não falta. Isso vai fazer você ter uma melhora cognitiva, melhora de equilíbrio quando você fala de jovem, quando você fala de idoso. O doutor aqui vai me confirmar se eu estiver errado. Tem N estudos em que as pessoas idosas, né? Hoje o idoso também, se a gente falar em 60 anos de idoso, é sacanagem até com a gente, né? Porque eu já tô mais próximo disso, é até maldade, né? Mas assim, a melhor idade, vamos dizer assim, tem N estudos dizendo que o cidadão acima de 60 anos, 65 anos, ele volta a produzir, tem uma melhora na produção de testosterona. Com certeza. E por conta disso, produzindo mais testosterona, ele vai melhorar essa massa magra dele, esse músculo. Melhorando o músculo, ele vai desgastar menos as articulações, os ossos, a osteoporose vai vir mais tarde, vai vir mais tardia. Aí se a gente volta para as crianças, a criança, se ela começa, o adolescente, o jovem, também tem N estudos baseados em crianças a partir de 10 anos fazendo musculação, onde eles cresceram mais,
se desenvolveram mais, melhoraram o equilíbrio, melhoraram o pensamento, conseguem se concentrar mais na própria escola. Enfim, eu só consigo pontuar coisas positivas. Não tem, mas já ouvi dizer que a musculação, se fizer, a criança deixa de crescer. Claro, se fizer errado. Assim como um esporte de contato, um futebol, se ela fizer errado, ela vai se lesionar. Um basquete, um vôlei, enfim. Qualquer atividade física, desde que mal orientada, vai fazer mal. Perfeito. Né? E bem orientada só faz bem. Só benefícios. Eu acho que essa é uma pergunta que dá pra gente discorrer o podcast todo só nela. Dá pra ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas com toda a evolução que teve, né, a gente nota que a população no geral ela se atentou mais para a atividade física nos últimos 20, 15 anos e a pandemia acelerou todo esse processo. Eu acho que o pessoal ressignificou a importância da atividade física. Como o Júnior posicionou super bem, a atividade física ela contribui para todo o sistema nosso, né? Desde o ritmo que o nosso coração bate, por regular o ciclo circadiano, mas esse aspecto psíquico que foi levantado, para mim é um dos mais importantes da atividade física. Além dela liberar neurotransmissores, né, serotonina, dopamina, as endorfinas, ela atua diretamente na sensação de bem-estar. Então, o paciente, ele acha que às vezes é um desgaste ali no final do dia fazer atividade física, mas no outro dia, às vezes quando ele chega, ele vai trabalhar com mais ânimo. É um prazer. A disposição em executar as atividades do dia a dia melhora completamente. E pensando nesse processo de envelhecimento, não só isso que você falou que é super importante. Hoje a gente sabe que os nossos hábitos vão ser responsáveis como a gente vai estar daqui a 20, 30 anos. E a gente sabe que a nossa capacidade, quando a gente chega para o processo de envelhecimento, nossa taxa de massa muscular vai ser determinante para a nossa funcionabilidade. Perfeito. Então uma pessoa que chega aos 80 anos sem massa muscular, ela fica com a locomoção prejudicada. A mobilidade fica prejudicada totalmente. O equilíbrio. A maioria das incontinências urinárias que a gente tem em pacientes idosos, mais de 75 anos, é incontinência urinária de esforço ou urgência miccional. A pessoa ela não consegue segurar o xixi até chegar no banheiro. E muitas vezes isso está associado à capacidade de locomoção. Ela anda um pouquinho mais devagar. Por quê? Após os 50, 60 anos, a gente entra num processo de perda muscular, de 1 a 3% ao ano. Então, isso, tudo isso? 1% ao ano. E assim, a atividade física, principalmente a atividade física resistida, é a principal frente de se combater esse processo de perda. Bom, eu sou uma testemunha viva disso, né? Eu, durante muitos anos, acho que quase toda a minha vida, não fiz atividade física. E resolvi me atentar mais há pouco tempo. E tenho percebido que os dias que eu não vou por algum motivo, eu sinto falta. Faz falta, né? Eu ainda não vou feliz da vida. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu ainda estou na fase de construção dessa lógica. Parece que alguém tem que mandar, mas qual o dente? E aí eu vou meio que... Eu preciso ir, eu coloco a razão acima da emoção e vou. Só que no meio do caminho eu já estou feliz. No meio da atividade já estou mais satisfeito e volto sempre contente para casa. A sensação de ter feito, acho que tem toda essa questão... Tem o lado emocional, mas acho que tem um monte de hormônios, como o senhor colocou, né, doutor? Que te fazem sair satisfeito, feliz, pleno. E aí você chega em casa, no meu caso, eu já chego com menos fome, já me alimento melhor, poxa, acabei de voltar da academia, eu não vou comer errado, não vou comer carboidrato, Você se cobra. Aí eu me cobro mais, durmo melhor, e aí vai virando um ciclo virtuoso. Sim. Então isso é fundamental. Ó, levantando a lebre do idoso, a minha mãe vai fazer 80 anos agora, dia 27. Tá. Ela treina todos os dias musculação. Que legal. Se você olhar pra ela, você vai falar que ela tem uns 65, mais ou menos. Olha só. E agora, nessa questão do treino, Júnior, você colocou a questão do bem feito ou mal feito, bem orientado ou mal orientado. Coloca aqui para nossa audiência, para os nossos jovens... porque eu vejo também, trazendo um pouquinho para a minha realidade aqui, de observador dos jovens, que às vezes tem essa pressão pelo corpo, pelo shape, então quero ficar forte, ou as moças querem ficar com determinado tipo de corpo, e há uma pressa nisso. E aí, às vezes, no caso da musculação, ou no caso da atividade física, há um exagero, e com a necessidade do imediatismo. A gente está numa sociedade... que tudo tem que ser muito rápido, e se eu não conseguir isso rápido, não vale a pena. Quais os cuidados e que orientações você daria para esses jovens que muitas vezes não têm paciência de construir isso no médio e longo prazo? O grande problema é assim, pulam-se etapas. Tá. Né? Então, a primordial
é saber executar um movimento, né? A gente costuma falar que quem treina musculação, um atleta de musculação, ele não carrega peso, ele desloca esse peso, né? Então, se você for para outros esportes onde os exercícios são mais complexos, envolvem mais grupos musculares, você tem que utilizar todo um grupo muscular para levantar aquele peso. Tá. Né? Um exemplo no CrossFit. Né? Então quanto mais alavancas, quanto mais jogo você der no seu corpo, mais peso você vai conseguir deslocar e mais vezes, enfim. Mas a ideia não é essa, a ideia é o quê? É fazer a contração do músculo e o alongamento desse músculo. Então o primordial, né, para quem está começando a treinar, é saber executar. Perfeito. Não ter o peso como base, e sim a execução. Tá. A conscientização corporal. Sim, a consciência corporal é a base de tudo, porque vai fazer um agachamento. E a pessoa não tem noção que tem que flexionar o quadril, flexionar o joelho. Se concentrar naquilo que está No fazendo, movimento, né? não na carga. Perfeito. Né? Então, o grande erro é eu tenho que colocar muito peso, que eu quero ficar no shape. Tá. Como toda evolução, existem alguns problemas, né? Porque o garoto hoje de 15 anos vê um outro garoto de 15 que tem uma genética melhor, mais privilegiada e vai ficar mais forte, mais rápido, ele quer ficar igual ele. Ou vê o garoto de 17 que tá no terceiro colegial, já tá com o shape mais legal, ele fala, pô, eu tenho que ficar igual ele. Tá. Tudo no seu tempo. Assim como você comentou, você começou a treinar agora. Exato. Né? Eu treino a vida inteira. É diferente. É. Né? Então, primordial, consciência corporal, saber para que serve aquele movimento, isso é muito importante. Às vezes você vê na academia um aluno fazendo uma coisa barbária, né? Fala, eu tenho muito esse hábito, desculpa te perguntar, mas você está fazendo para qual músculo isso? Ele não tem essa consciência. Não, ele está fazendo, está puxando peso, jogando peso, empurrando peso, mas você está tentando treinar o quê? É peito, é costa, é bíceps, é tríceps, é ombro, é perna? Qual que é o seu objetivo? Entendi. E geralmente esse que está fazendo muito errado, não tem. Ele fala, não, tô fazendo, mandaram eu fazer. Então calma, respira. Porque isso vale tanto para a musculação quanto para os esportes coletivos. Por exemplo, o Humberto, que é meu sócio aqui no colégio, o professor Humberto, ele gosta muito da natação. E aí ele faz o treino dele com a orientação adequada. Então ele tem lá o momento do cardiovascular. Pedagógicos, exercícios pedagógicos. Ele faz o treino dele seguindo uma lógica que vai fazer com que ele alcance os objetivos dele. Assim como na musculação. Né? Então toda atividade tem que ser bem orientada. Tem todo um processo evolutivo. Então você vai entrar como um iniciante que nunca treinou, vai ter um treino iniciante onde a gente brinca, fala que é para tirar a teia de aranha e a ferrugem, né? E ensinar você a fazer aquele movimento que é o mais importante de tudo, saber executar. Doutor Danilo e Júnior, eu vou trazer aqui um questionamento que eu vejo muito dos jovens falando entre eles, né? Que é o uso do whey protein, de um complemento de proteína, de creatina de manhã cedo. Não vejo isso no colégio, mas eu acredito que possa existir até o uso de anabolizante. Explica um pouquinho pra gente o que é, se existe, realmente existem momentos que é indicado, momentos que são totalmente contraindicados, e como é que é isso hoje nesse meio que é um ambiente para ser saudável, mas muita gente tentando antecipar faz uso errado de medicamentos. Vamos lá, André. Tocou num ponto super importante e recentemente a gente teve uma resolução muito bacana do CFM, que eu acho que dá pra gente pontuar também. Perfeito. Eu notei na minha prática clínica, Júnior, que teve um aumento assim expressivo no uso abusivo de esteroide anabolizante aí de uns 10 anos pra cá, principalmente no jovem. 15, 16, 18 anos, fazendo um uso indiscriminado. Isso aí é muito perigoso, André, porque a gente coloca esse paciente sobre um risco que muitas vezes ele pode levar um efeito colateral para o resto da vida, né? Então, e muitas vezes prejudica o uso terapêutico do esteroide anabolizante. Que muitas vezes é totalmente indicado. É totalmente indicado. Uma mulher na menopausa se beneficia muito de uma reposição de testosterona. Recentemente a gente teve a publicação do estudo Traverse, que foi feito um levantamento sobre os benefícios para o paciente com risco cardiovascular aumentado. Que paciente é esse? É um paciente que ele já teve um infarto, que ele tem 2 ou mais fatores cardiovasculares implicando, e aí, nesse estudo, mostrou que a testosterona é super benéfica, tanto para prevenir novos eventos cardiovasculares, tanto impactando diretamente na mortalidade. Então, assim, a gente da área médica, hoje, o uso de esteroide anabolizante para finalidade estética, ele é proibido no Brasil. Perfeito. Porém,
o uso terapêutico para um paciente hipogonádico que vai se beneficiar de uma reposição hormonal, ele é totalmente válido, né? E é esse proibido que muitas vezes está aí, não tanto no submundo, mas está presente na sociedade. O lance de ser proibido instiga mais a necessidade de utilizar. Então, esse é um ponto. Esses esteroides que a gente falou que é proibido, mas que você tem percebido um consumo aumento maior por essa questão da emergência, da vontade rápida E assim, de gerar massa muscular. É uma inconsequência, porque, por exemplo, a nível esportivo, né, vamos falar eu enquanto atleta, não tem como eu chegar numa excelente performance se eu não usar. Perfeito. Só que para eu usar, eu tenho todo um acompanhamento médico. Perfeito. De um médico especialista, de um farmacêutico bioquímico especialista. Então, para eu fazer um ciclo de esteroides, eu vou fazer uma bateria de exames antes e uma pós. Só que eu estou fazendo com um objetivo competitivo, é diferente. Entendi. E mesmo assim, até em competições, eu brinco com os atletas novos, né? Eles falam assim, pô, como é que você tem essa pele lisa assim? Porque geralmente o atleta que utiliza demais parece essa proteção de ovo aí, né? Que parece a casquinha do ovo. Ou um choquito de tanta espinha, tanta acne que dá na pele. Infelizmente, é um dos efeitos colaterais. Mas por quê? Também, né, doutor? O organismo da pessoa que está rejeitando isso, essa sujeira que vai para o sangue, ou o excesso do esteroide. Perfeito. Né? Eu brinco bastante, falando, sabendo usar não vai faltar. Entendi. E a questão dos whey proteins e das creatinas, como é que é isso? O próprio nome diz, né? Suplementação. Perfeito. Não é para trocar pela alimentação, é para suplementar. E aí o doutor vai confirmar se eu estiver errado, mas assim, se o garoto, 15, 16 anos, já se alimenta muito bem, né? Na teoria, não teria necessidade. A menos que ele estivesse fazendo um treino exaustivo, mas aos 15 anos não tem como ser um treino exaustivo, porque ele está em explosão de liberação de hormônios, de crescimento muscular, ósseo. É um avião. Então não precisa de nada. Entendi. Só que a mídia, infelizmente, né, ajuda isso. E eu acho que tanto a mídia quanto o acesso, né? O Porque acesso hoje, é muito fácil. Todo lugar que você vai tem lá uma padaria, tem uma farmácia e tem uma loja que vende E sempre alguém que sabe tudo. Exato. É igual, Que é time, especialista. igual técnico de futebol. Todo mundo entende. Não, eu tenho um ciclo pra você, segue essa dieta que é melhor. Como? Entendi. Né? Então cada um é um indivíduo, é individualizado. E essa suplementação mal orientada pode fazer mal para a saúde, doutor? Pode dar sobrecarga em alguns órgãos, né? E como o Júnior falou, hoje a gente está tendo uma inversão. O pessoal acha que a suplementação é para complementar a alimentação do dia. Um atleta de alta performance que faz 2, 3 treinos, então ele tem um gasto energético muito alto, a gente precisa suplementar algumas vitaminas direcionadas, mas o que a gente vê, André, é as pessoas fazendo uso por conta própria, estudou na academia, o colega usa, e isso aí pode carregar problemas na saúde física e metabólica dele. Então, ver se eu entendi aqui. Então, um jovem, que é basicamente o nosso público aqui do colégio, que se alimenta bem, que faz uma boa dieta, que é bem orientado no treino, não há a menor necessidade. Não. E ele vai conseguir os ganhos dele tendo paciência. Principalmente nessa idade, que é a hora que mais tem. E ele vai conseguir chegar no corpo que ele quer, na saúde que ele quer. No tempo certo. O que eu sinto, né, conversando com vocês que são especialistas, é que muitas vezes o jovem ele se sente invencível, imortal. Então ele não tem uma preocupação tão grande com a saúde. Ele tem a preocupação com a forma, com a estética. E o imediatismo, né? Com o imediatismo. É o efeito das redes sociais. Então eu tô ali, tô bonito, tô bem, tô vivendo ali bons momentos, que é um pouco diferente do que eu tô vivendo hoje. Hoje, a minha preocupação com a atividade física, ela é 100% voltada para a saúde, com a mobilidade, com a longevidade. Né? O Dr. Carlos, que é meu cardiologista, ele falou assim, André, olha, se você não fizer uma boa musculação, se você não mudar a sua dieta, se você não mudar os seus hábitos, você vai viver menos anos. E isso é uma irresponsabilidade. Ele falou na lata comigo. Assim, ninguém está livre de um acidente. Agora, algo que você pode controlar é uma irresponsabilidade você não cuidar disso. E aí que caiu a chavinha e tenho feito esse processo, a construção desse hábito relacionado à saúde. E aí eu tenho conversado muito com os alunos que esses hábitos saudáveis, que um dos hábitos saudáveis que um jovem
tem que começar a construir é o de estudar, de aprender. Porque ele vai aprender a vida inteira. Sim. Então, eu falo com eles, e nem sempre o sentar para estudar é o momento mais prazeroso. Só que depois de um tempo você começa a perceber que aquilo te faz bem, igual a eu ir para academia. No começo eu não acho tão legal, no meio do caminho eu já tô tá achando, curtindo. já tô curtindo. E aí eu faço esses acordos morais com eles e tenho me colocado, olha, vamos lá, vocês estão aprendendo, vocês estão estudando, vocês estão construindo hábitos, e eu também, mais velho que vocês, também estou numa fase de construção de novos hábitos. Eu acho que isso é muito importante a gente bater aqui nessa tecla. Com certeza. Muito bem, e eu queria colocar aqui, quando a gente fala de vida sedentária, e às vezes a gente tem alguns pais, alguns alunos também que são sedentários, tem aluno que não faz absolutamente nada, que não até para caminhar assim, pouco ele pede uma carona ou ele fica Já tá ofegante, cansado. sobe a escada, a gente sente. Existe o sedentarismo para criança, doutor? Com certeza. Pegando o link aqui do que o Júnior pontuou, né, da importância da atividade física ali para o jovem de 10 anos, 12. né? Então, assim, atividade resistida, seja para essa parte de conscientização corporal, tá liberada para criança de 7 a 8 anos. Entendeu? Não é ir O que lá. é uma atividade resistida? Resistida É a com musculação? peso. Sobrecarga. Tá. Pode ser Ou peso do corpo, né? Calistenia, o peso do próprio corpo. Calistenia é o quê? Explica É pra um gente. exercício sem sobrecarga. Utiliza. Calistenia, se você. Sabe aqueles exercícios que as pessoas fazem nas barras, fazem Ao na ar rua, livre? ao ar livre? Tá. É isso. A flexão de braço, Barra fixa. barra fixa, tá. Se projetar. Porque tudo isso você está envolvendo muito os grupos musculares. Imagina quando você dá um salto, o quanto você tem que contrair de músculos para poder executar esse movimento Entendi. de projeção. Isso são atividades resistidas. Resistidas. Entendi. E assim, André, hoje a gente está sofrendo uma outra pandemia do sedentarismo na infância, por causa da informação. Perfeito. Então, assim, os jogos eletrônicos, a prática hoje online, os fast foods, tá condicionando um ambiente em que a pessoa não tem um gasto energético, resultando num processo de obesidade. Hoje a gente está com quase 65% da população com sobrepeso. Perfeito. E isso aí preocupa. Por quê? Pegando um link, a gente falou do processo de construção muscular. Tá. Mas quando a gente fala da qualidade óssea, que é o que o Júnior pontuou muito bem, que é a prevenção da osteoporose, a atividade física, toda vez que a gente faz uma atividade física, a gente causa microtraumas no periósteo, que é a camada que recobre o osso. Então, toda vez que a gente causa esse microtrauma, a gente faz um processo de regeneração, deixando o osso cada vez mais forte e mais Olha. denso. Tá. Então, esse processo de atividade física na infância estimula e determina a qualidade óssea que essa criança vai chegar aos 40, 45 anos. E hoje a gente sabe, hoje os Estados Unidos está sofrendo uma pandemia de osteoporose. São mais de 28 milhões de pessoas Que isso? com osteoporose. E dessas 28 milhões, 80% são mulheres. A gente sabe que o estradiol ele faz essa proteção, né, no periósteo. Mas, André, um ponto que a gente tem que tomar atenção. A osteoporose, ela deixa os ossos mais frágeis. Principalmente, o principal vilão nessa fase é a fratura de colo de Quadril. fêmur. E aí, quando a gente traz para a mortalidade, que é até bom para os pais que estão nos assistindo se atentar a isso, a mortalidade é altíssima. A mortalidade no primeiro ano de uma fratura de fêmur no paciente acima de 75 anos é de 20%. Olha. Nos próximos 5 anos, chega a bater quase 50%, 60%, dependendo dos estudos. Caramba. Por quê? Uma fratura de fêmur nessa idade, com a qualidade óssea, é muito difícil a regeneração. Por mais que às vezes coloque uma prótese ou uma haste, essa pessoa ela fica acamada. Aí a condição desse paciente acamado propicia uma trombose, propicia outras complicações. Um efeito cascata de complicações enormes. Exatamente. Uma morbimortalidade muito alta. Então, assim, a atividade física ela interliga em todas as faces, né? Desde a saúde óssea, a saúde do nosso coração, o metabolismo nosso. Olha que bacana você falando sobre isso. Eu faço um tratamento à base de célula-tronco, que eu tive uma ruptura no meu manguito anterior, e aí, como ele foi muito grande, não valia a pena fazer cirurgia. Os ortopedistas não me aconselharam por conta de que não ficaria como deveria. E aí eu estou fazendo um tratamento à base de célula-tronco. E aí eles tiram da minha medula. Eles falam que é dificílimo perfurar o meu osso. Na última sessão, o médico ainda falou assim, pô, vamos pegar um martelinho porque eu não tô conseguindo furar. Olha só.
por conta de uma vida de atividade física. Então, para você ver como o osso ele vai engrossando mais. Os benefícios são enormes, né? Só tem benefício. E você falou uma coisa verdadeira. Nesses dias a gente estava de férias e eu voltei a Belo Horizonte, sou natural de lá. Estava comentando com a minha filha que eu saía de manhã cedo com a bicicleta e voltava de bicicleta à noite em casa, né? Você passava o dia andando de bicicleta. E hoje é outra época, são 40 anos de diferença. Hoje as crianças não têm essa liberdade e os pais não têm essa tranquilidade de deixar as crianças na rua. Porque antes você saía de manhã e voltava à noite para tomar banho, né? Hoje as crianças têm que falar, vamos sair um pouquinho, você tem que criar atividades para sair um pouco do quarto, para largar um pouco o celular, para largar o computador, que a pandemia intensificou, né? Aproximou muito esse mundo digital deles. E isso é contraponto aí com a atividade física. Exatamente, né, Júlio? Acho que todos os fatores, né, como você pontuou bem, antes a gente tinha uma tranquilidade, uma segurança. Falo que a minha infância eu saía cedo de casa e voltava à noite. Exato. Então, assim, tinha brincadeiras de pique-pega, bola na rua. Hoje você vê que a criança, ela tá no celular, um videogame, iPad. E hoje a praticidade das comidas hiperpalatáveis, né, já está na rotina. Já está na rotina da população. Isso é. Por mais que na nossa época tinha, mas era mais esporádico, às vezes era no final de semana. Hoje a gente vê, hoje eu pego paciente ali com 15 anos que fala a rotina alimentar dele para mim. É assustador. A base de fast food, todas as refeições. Então, assim, é uma coisa que preocupa. E até um problema, às vezes, os próprios pais, né? A rotina do pai não permite, né? Não permite ou, né? Se usa disso, exato. Para facilitar, então, pede aí, vai. Pega o telefone e pede. Exato. Em vez de fazer um arroz, um feijão, um ovinho frito, né? A gente teve recentemente aqui, a gente tem um congresso, que é o Congresso Crescer, e o ano passado nós tivemos uma palestra de uma estudante que está fazendo nutrição na Unicamp, e ela falou assim, gente, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Exato. Né? Ótimo. Então que é usar mais o que está natural, que às vezes dá um pouco mais de trabalho. E aí eu assistindo vídeos pela internet, a gente vê que dificilmente alguém vai ficar obeso de comer comidas saudáveis. A obesidade vem também muito de maus hábitos ou de excesso de carboidrato, excesso de coisas industrializadas, de açúcares, que ninguém fica gordo de comer arroz, feijão, carne e frutas. Mas hoje em dia quase ninguém come, né? Exato. Quase ninguém come, infelizmente. E agora vamos para um outro extremo. Então a gente falou um pouquinho dos aspectos, a gente falou dos pontos positivos, que são inúmeros. Eu acho que ninguém que prestou atenção nessa primeira meia hora nossa consegue justificar não fazer atividade física. Falamos um pouco do sedentarismo, agora vamos para o outro extremo. A gente percebe efeitos de um excesso de atividade física. Eu tava ouvindo esse termo de overtraining, que é o excesso de atividade. Como é que a gente pode evitar? E aí, emendando nesse excesso, a importância do alongamento antes de qualquer tipo de atividade. E depois, se tem algum mito ou não sobre isso. Vamos lá, Júnior. O mito do alongamento, ele existe no treinamento de cargas elevadas. Tá. Né? Então, para um treinamento de força pura o que é? É de 1 a 3 repetições. Quando você lê meu currículo aí, eu fui head coach da Seleção Brasileira de Powerlifting, que é o supino paralímpico. Tá. Então, eu tinha um atleta meu que pesava 69 quilos e levantava 220 quilos no supino. Detalhe, nossa, cadeirante. E com as pernas estendidas no banco, que é bem difícil. Né? Então, para um treinamento desse de força extrema, força pura, que a gente chama, não se deve alongar muito. Mas as pessoas confundem o alongar com a hiperflexibilidade. Né? Não era esse termo que eu queria utilizar. Você ir além da articulação. Tá me faltando a palavra, já eu vou lembrar. Tá. Mas o alongar é legal, porque você prepara os seus ligamentos, os seus tendões para a atividade física, assim como o aquecimento, onde você aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a temperatura corpórea, aumenta os batimentos cardíacos. Você prepara o seu corpo para atividade física. Então é extremamente importante. Às vezes as pessoas não querem perder tempo. Né? Eu vejo direto, o nego passa pela catraca, já vem sem nada na mão, já senta no banco de supino e já sai fazendo. Caramba, vai ter uma lesão. Entendi.
Por quê? O músculo não está preparado. É uma preparação. Assim como você prepara para estudar, você prepara para comer, você prepara para dirigir. Você senta, põe o cinto, liga o carro. E às vezes a gente espera o carro esquentar um pouquinho. Antigamente, o carro hoje álcool, não precisa. né? Nossa, o carburador, você tive tinha que uma esperar. Saveira álcool que era nessa Você época. tinha que não era esperar o triste. carro aquecer um pouquinho. Você não pegou isso, né? Você não pegou, Peguei, pô. Pegou? Saveirinho Pô, 82. Pelo amor de Deus, cara. Tinha não que esquentar pegava. o motor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então tudo é você prevenir o desgaste no futuro. Tá. Então, esse alongamento associado a um aquecimento do corpo é fundamental. Fundamental. E um alongamento depois da atividade física. Para você recuperar melhor essas fibras musculares. Tá. Né? Porque essa dor que dá é uma dor fisiológica que é sadia, entre aspas, porque ela é uma liberação, né, doutor, do ácido lático, que é liberado durante a atividade física, só que ele é maléfico e benéfico. Né? E como que ele vai ser liberado pelo seu corpo? Através do trabalho aeróbio. Então você fez um treino muito puxado, tá com muita dor. Vai lá e faz 20, 30 minutos de cardio para liberar essa presença do ácido lático, que naquele primeiro momento ele é super benéfico, mas no momento posterior não. Então se você liberá-lo... E o cardio vai liberar isso. Vai liberar isso. Entendi. Então por isso que eu vou entendendo meu treino. Por isso que me colocam 20 minutos na esteira antes e 20 minutos depois. E os 20 minutos depois para liberar o ácido lático. Esses 20 primeiros é para te aquecer, Tá. que pode ser até 10, Perfeito. né? É aquilo que eu falei no começo, mas o final sim é interessante fazer. É lógico, fez um treino de perna super intenso, você não vai conseguir fazer um trabalho de cardio. Claro. Então vai lá na esteira ou na bicicleta, só soltar a musculatura. No meu caso não é muito não intenso. tá ainda. Porque eu sou o iniciante e tô ali para Sim. me movimentar. Agora, mesmo iniciante e mesmo totalmente enferrujado ao longo de muitas décadas, é impressionante como o organismo reage rápido. Sim. Isso muito é uma louco. coisa que me surpreendeu. Porque muitos anos sem fazer nada, fazendo bem feito, tendo calma, em 2, 3 meses você já percebe que você está muito mais disposto para fazer aquilo e faz com muito mais tranquilidade. Isso é muito interessante, como o organismo reage rápido. Reage rápido, e porque assim, quanto mais forte, mesmo que seja pouco forte você esteja, mais fácil você faz as atividades do dia. Exatamente. E um ponto importante, André, que você colocou, essa questão da disposição, é que a massa muscular, ela acelera uma coisa, um item que chama taxa de metabolismo basal. Cada 1 quilo de massa muscular que você constrói com atividade física, você acelera em média aí 3% sua taxa de metabolismo basal. O que é isso? É o que o seu corpo gasta de energia para te manter vivo, para o seu coração bater, para você respirar, para te manter atento. Então, vamos supor que o André gasta 1.400 calorias aqui, desempenhando as atividades do colégio, aí à noite ele vai fazer o personal, gasta lá mais 300, 400 calorias. O seu gasto energético total vai ser sua taxa de metabolismo basal durante o dia, mais a atividade que você desempenhou. Perfeito. E aí a conta é muito simples, né, Julião? Se você vai emagrecer ou engordar, se você está fazendo um déficit calórico, o que você come durante o dia é menor do que você gasta, você vai emagrecer. Se for maior... Eu sou professor de física, né, doutor? E aí eu encerrei o primeiro semestre esse ano falando sobre a primeira lei da termodinâmica, com a primeira série, né? Então, é variação de energia, calor menos trabalho. Então, a compensação calor-trabalho é a sua variação de energia. É isso aí. Então, tem o déficit, vai perder peso. Teve superávit, vai acumular, vai aumentar a sua energia interna. É mais simples do que as pessoas imaginam. Eu lembrei a palavra que eu queria falar, flexibilidade. Perfeito. É diferente você alongar e trabalhar a flexibilidade. Né? Você pode fazer uma soltura muscular e trabalhar a sua flexibilidade, que é ir além. Esse ir além que não é adequado para quem não está preparado. E os efeitos, eu acabei fazendo as duas perguntas juntas, desse overtraining. Isso pode ser prejudicial à saúde? Pode, porque assim ele vai se sentir mais cansado, mais sonolento, mais fraco. Né? Você entra numa espiral negativa. Em vez de você melhorar, você vai piorando. Que às vezes é a ansiedade de entrar tanto em forma. Perfeito. Eu treino 7 vezes por semana. Tá errado. Você tem que descansar. O que é um treino? Pensando, claro que cada caso é um caso, sempre precisa ter um especialista analisando ali o corpo, a fisiologia daquele jovem, mas numa média, para um jovem de 15, 16, 17 anos, quantas vezes de semana de treino? 3? 4? 3 vezes estaria excelente, porque assim esse jovem de 15, nos seus 3 primeiros meses, ele treinaria o que a gente chama de full body, que é o corpo todo. Tá. Então ele faria
todos os dias sim, dia não, o corpo inteiro. Então ele treina um dia, descansa um, treina um, descansa um. Perfeito. A partir do momento que ele vai mudando o treino, vai colocando menos grupos musculares juntos, ele pode estar treinando 3 dias, descansando no quarto, Entendi. 4 dias, descansando no quinto, mas miseravelmente. Pelo menos um dia de descanso tem que ter na semana. Na semana. Pelo menos. O jovem de 15, ele pode passar seus primeiros 6 meses treinando 3 vezes por semana. Tá bom demais. E já sai do sedentarismo. Já sai do sedentarismo. Imaginar que nós temos aqui ou um jovem, ou uma mãe, ou um pai, alguém que está nos assistindo que se considera sedentário. Para ele riscar, não sou mais sedentário. Qual é o mínimo de atividade física que uma pessoa tem que fazer, doutor? No mínimo 3 a 4 vezes por semana. O quê? Quanto tempo? O ideal, André, como a gente falou aqui, é a gente sempre associar. Varia muito da faixa etária dos pacientes, mas sempre associar uma atividade física resistida para melhorar a massa muscular, condicionamento mesmo muscular para prevenir e atuar diretamente no processo de envelhecimento. Perfeito. E exercício aeróbico para atuar diretamente no cardioprotetor, na sua resistência cardiovascular. Esse ponto que o André colocou sobre o overtraining é muito importante porque é o que a gente está conversando aqui. Tudo em excesso faz mal, né, Júnior? Tudo. E o overtraining é basicamente, André, essa questão que a gente falou. Muitas vezes a gente acompanha, né? A gente fala que antes do overtraining tem o overreach, funcional e não funcional, que muitas vezes os atletas usam isso para um processo adaptativo. O overtraining é um processo crônico, onde você faz uma privação calórica, esse paciente não está ingerindo a quantidade certa de nutrientes e está exaustivo ali no treino. Entendi. E aí, muitas vezes, estudos em atletas olímpicos ou atletas de alta performance do UFC, a gente nota que quando o paciente ele entra no overtraining, ele causa lesões irreversíveis. Ele nunca mais volta à performance que ele tinha antes. Então tem que se atentar a esse ponto também. Acho que é aquele provérbio, né? Nem 8 nem 80, né? Sim, isso O equilíbrio é tudo na vida. tudo. Pra tudo, né? Tudo. E falando em equilíbrio, é porque para mim hoje está sendo uma aula aqui que vocês estão dando e tomara que quem está nos assistindo também esteja gostando. Tomara. Porque eu vejo os meninos e eu sempre olho para eles com o olhar de pai, né? Porque eu tenho filhos nessa idade, eu tenho um filho de 17, uma de 12, o 17 gosta mais de fazer atividade física, de 12 gosta mais de jogar basquete, jogar futebol. Tá no lucro. Tá no lucro. Qual é a alimentação mais indicada para esses jovens? Porque às vezes eu vejo assim, eles têm aula de manhã, vou ver a rotina aqui dos meninos. Corrido, né? Corrido. Eles têm aula de manhã e eu vejo às vezes eles sem almoçar e treinar. Ou eles falam, não, eu não vou treinar porque eu vou ficar com a barriga cheia, então eu vou treinar primeiro, depois eu volto e almoço. Ou eu vejo eles comendo determinadas coisas. Será que é o certo que ele vai comer antes de treinar? E eu como depois de treinar? Como durante o treino? O que vocês sugerem? Claro, de novo, na média, mas que seja algo recomendado de uma forma geral e alguns pontos que falam assim, não faz isso não, que isso é um perigo. Isso está errado. Por mais que você ache que está certo. Porque só voltando, hoje na internet a gente encontra gurus de tudo. Então tem aquele cara que fala, faça assim que vai dar muito certo. E às vezes o poder físico, né? Ele com aquele físico, eu fiquei assim fazendo isso. E às vezes o poder da influência dessa pessoa no jovem é grande. grande. E às vezes o jovem não tem a paciência de falar, deixa eu pesquisar mais, deixa eu ver mais pessoas. Às vezes é aquele que tem mais seguidores, aparentemente é o mais melhor. Confiável. Não é assim. Tem 300 mil seguidores, ele é melhor. Me fala um pouquinho sobre a alimentação, pré e pós-treino. Eu sempre aconselho assim, primeiro, se você vai se alimentar pré-treino, eu indico mais produtos líquidos. Tá. Porque o que acontece? Quando você vai fazer uma atividade física, se você se alimentou com produto sólido, ele vai para o seu estômago. Lógico que o líquido também vai, mas a absorção dele é mais rápida. Você vai passar por um processo de digestão. No processo de digestão, o teu estômago ele vai recrutar sangue para fazer essa digestão. Perfeito. E quando você vai fazer atividade física, o seu músculo vai exigir sangue também. Você vai estar disputando aquele sangue ali que é finito. Esse sangue vai sair do seu estômago e vai para o músculo. Faltando sangue no estômago, vai acontecer o quê? Você pode vomitar e passar mal. Tem uma indigestão, uma congestão, como se falava antigamente, né? Então o líquido seria o mais adequado. Mas, se ele se alimentou com pelo menos 2 horas de antecedência de um sólido... Tranquilo. Muitas das vezes, por exemplo, o doutor Danilo treina de manhã. O que vai dar energia para ele é o jantar. Exatamente. Não é o café da manhã.
Entendi. O que ele se alimentou no jantar é que vai ser o crucial para ele treinar bem. E o pós-treino, para ele, vai ser extremamente importante. E o que é o pós-treino? Eu vou falar uma coisa aqui, até uma loucura, mas assim, o pós-treino é a hora que você pode comer o que você gostar. Olha só. Gosto de, por exemplo, o meu pós-treino são 2 colheres de doce de leite, mais whey protein. Quando você faz um estímulo catabólico. Não, tem, sim, né? É que é o seu pós-treino, o meu, né? Então, por isso que eu falei, o meu. seu, né? O meu Hoje eu fiquei pós-treino. empolgado aqui, ó. Tá, mas o meu pós-treino. A gente estava falando sobre gasto basal. Eu lembro que o meu gasto é altíssimo. Acho que, se eu não me engano, dava 2.400 calorias. Era bem alto. Então, o meu gasto calórico é alto. E o seu treino deve ser um treino Mais com uma puxado, intensidade sim. alta. Mas se você puder se alimentar pós-treino sempre com uma proteína, um carboidrato e um legume. Perfeito. Toda refeição tem que ter isso. E, claro, uma fruta para te ajudar na digestão. Perfeito. Um mamão, um abacaxi. As frutas cítricas, elas são mais responsáveis pela digestibilidade. Então, vai facilitar com que você aproveite melhor o seu alimento. Treinar de jejum não é uma Não é a boa melhor indicação. opção, porque você pode passar mal. Ficar 6 horas na escola, não almoçar e treinar, tá errado. Tá Você errado. for fazer uma atividade até média intensidade, né? Às vezes a gente usa a estratégia do treino em jejum, às vezes uma caminhada leve de 20, 30 minutos, mas quando você vai desempenhar uma atividade física de moderada a intensa, E ainda mais a gente falando dos garotos que querem, das garotas que querem Exatamente. atingir Não uma é performance. Eu já ouvi as histórias que a gente vai ouvindo, né? Que fazer uma atividade aeróbica Em de jejum. manhã cedo, de jejum, pode ser saudável, pode ser bom. É verdade, a doutor? gente tem inúmeros benefícios, né? Tanto para o processo de rejuvenescimento celular, o jejum ele atua diretamente no processo de regeneração celular de todas as células intestinais, todas as células que submetem a um nível mais baixo de insulina. E o jejum, uma atividade moderada, ele é estratégico para a gente diminuir esse pico de insulina. Então, por exemplo... Moderada. Mas, por exemplo, eu acordei, vamos pegar eu como exemplo. Eu acordei um pouco mais cedo para fazer uma caminhada na esteira, moderada, por 20, 30 minutos, sem me alimentar antes. E depois tomar um café e vir trabalhar. Seria uma coisa boa? Seria uma boa estratégia. Entendi. E assim, André, lembrar que é uma estratégia. Normalmente, não é que vai ser bom para todo mundo. A gente precisa avaliar. Sim, exatamente. né? É individualizado. E monitorar sua frequência cardíaca. É importante num trabalho de cardio, um trabalho aeróbio, ele tem que ser de baixa intensidade. Seus 60%, 65%. Aí vai ser benéfico para você. Entendi. Agora, não, vou dar tiros. Aí você vai, mas eu não aguento dar tiro. Mas se você se mete a besta a dar tiro, você vai dar um tiro pro chão. Entendi. Fora todo um processo de lesões. O que tem que ficar muito claro aqui para quem está nos assistindo é que, sim, a atividade física é importante, ela tem inúmeros benefícios, mas que ninguém comece a fazer atividade física sem um acompanhamento clínico e um acompanhamento de um profissional de educação Habilitado. física. Habilitado e sério, né? Para que possa, para cada caso, para cada objetivo. Então, o meu caso... Chega ao objetivo. E Da traga melhor no maneira. final a questão da mobilidade, da Sim. longevidade, da saúde, É o do final bem-estar. feliz, né? É o final Exatamente. feliz. Então que a gente não busque atalhos e nem soluções Isso aí. mágicas. Isso não vai existir. Porque vai trazer lá na frente, ele vai pagar esse atalho. E na opinião de vocês, por exemplo, como que... Porque eu vejo que eu não gosto de nadar. Não é um esporte que me dá prazer, eu não me sinto bem. A minha esposa gosta muito de nadar. Ela entra na água, ela se sente bem, ela vai pra lá, vai pra cá, ela gosta. Meu sócio, o professor Humberto, também gosta muito de nadar. O Pelisson já gosta mais de musculação, que é também nosso sócio aqui no colégio. Cada um vai encontrando um esporte, uma atividade física que lhe dá mais prazer. Como é que vocês recomendam que os pais ou os jovens descubram esse esporte que gostam? Como é que é essa... Talvez a gente fale o óbvio aqui, mas é importante. Como é que a gente descobre aquela atividade física que nos dá prazer? Do meu ponto de vista, experimentando. Experimentando, não tem outra opção. Eu tenho uma filha de 13 anos. Ela já fez futebol, ela já fez... Tá fazendo vôlei agora. Tudo que ela faz, eu tento ensinar. Eu sou educador físico também, né? Então, eu procuro... Eu não a obrigo a fazer nada, né? Eu gostaria que ela fizesse um monte de coisa, né? Mas eu deixo ela livre. Então, experimente. Pô, minha filha já jogou futebol, tá no vôlei, já fez natação, skate... Porque o jovem, principalmente o jovem, tem que experimentar. É igual um alimento, né? Você não pode falar, eu não gosto desse alimento. Sem nunca ter Não provado. provei. E às vezes prova, nossa, que gostoso. Já o adulto, né?
o adulto sedentário, ele tem que encontrar, isso que é muito importante também, é aquilo que ele faça bem. Perfeito. Né? Gosto de dançar. Vai dançar, mas não é dançar uma vez por semana. 3 vezes por semana. Virou uma atividade física. Perfeito. E muitas vezes, quando se torna uma rotina de 3 vezes na semana, começa a ser desconfortável. E ele tem que achar um desconforto nessa atividade que ele está fazendo. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, André, eu treino já há 12, 13 anos. Então, assim, a gente precisa achar motivação durante a nossa atividade. Então, sua esposa, que faz uma natação, ela comprar um óculos novo ou treinar numa outra piscina, isso é importante. Fazer mais piscinas em menos tempo. Mudar um pouco o ambiente sair da zona de conforto. Essa era uma pergunta que estava aqui nas minhas dúvidas. Como que a gente mantém a motivação? Você está trazendo isso, né? Que é pequenos prazeres, um óculos novo, um ambiente novo. Tênis de academia novo. Uma bermuda nova, uma camiseta nova. Muda o seu olhar para aquilo, né? É criar uma coisa nova. A gente vê muitas vezes os esportes que são, não sei se eu posso usar esse termo aqui, que são mais... estão mais na moda, né? Agora tem o beach tênis, que é um esporte que está muito em moda. E que tem seus lados positivos, e também tenho visto alguns alunos se lesionando porque vão sem preparação, sem aquecimento, sem fazer uma preparação muscular para isso. E sem saber jogar direito, e vai lá, acaba se lesionando, porque é fácil lesionar. Claro. Por outro lado, eu vejo a motivação que é, às vezes, comprar uma raquete nova, comprar uma roupa nova e ir para um lugar diferente. Isso mantém o prazer, né? Isso. E assim, André, você perguntou como os pais identificarem, testando mesmo, e assim, se o pai notou que o filho entrou, tá um pouco desmotivado, tenta motivar ele com algum objeto que ele vai usar na atividade física, isso aí vai resgatar ele. Ou acompanhar ele, né? Ou acompanhar. Isso é muito importante, o acompanhamento do pai com o filho, com a filha, com os pais. Vai fazer junto a famosa matroginástica, pais e filhos. Isso é fantástico. E aproxima, né? Exatamente. Aproxima o pai do filho. Mostra que ele também é como ele. Exato. Né? Que tem suas limitações e que tem os seus objetivos também. Sim. Né? Porque muitas vezes a criança ou adolescente ele não tem essa noção do quão vai ser importante a atividade física para ele a longo prazo. Mas o pai tem. E o pai tem que instituir isso na rotina do filho. Mostrar que, da mesma forma que ele tem o horário dele de estudo, ele tem que ter um horário ali fiel para ele exercitar uma atividade física, já pensando no processo de longevidade mesmo. Isso é fundamental. E não tem limite, é o que você falou, não tem um limite inicial de idade. Tem a maneira correta de se fazer. Perfeito. Orientado. Você pode pegar uma criança de 10 anos e treinar. Minha filha, uma época, ela queria fazer ginástica olímpica, na escola tinha, e ela não se saía bem, porque naquela faixa etária que ela estava, ela era muito grande, ossuda, e ela ia mal. Olha, e reclamava. Pô, pai, eu não evoluo. Eu falei, é fácil, filha. Tá faltando fazer exercício. Mas pai, eu não quero ir na academia. Eu falei, tá bom, não tem problema, nós vamos treinar aqui no prédio. Então eu dei exercícios educativos para ela adquirir força. Em 3 meses ela saiu da fila do iniciante e estava no avançado, já um pezinho na seleção. Exato. Olha só. Quer dizer, mas fazendo junto. Que é preparar o corpo para, né? Isso, é o educativo, que é nada mais do que o funcional. Hoje está tão em alta o funcional, e assim, o funcional pode ser um funcional para tudo. Desde um idoso. Qual que é o funcional para o idoso? Pegar uma caixa, sentar numa cadeira. Vestir a meia, coisas assim, né? Funcional. Assim como para um atleta de beach tênis, um atleta de futebol, de judô, exercícios que simulem a atividade dele, ou diária, ou do esporte. Perfeito. E assim, André, uma coisa que você comentou sobre a orientação dos pais para atividade física. Hoje a gente está vendo um alto índice de crianças introspectivas, com dificuldade de interagir. Então o pai orientar uma atividade física em grupo, um futebol, um basquete, não é só a musculação, a gente às vezes está direcionando aqui, mas hoje a gente está vendo frequentemente 70% dos adolescentes já estão vindo com um quadro de ansiedade, algum quadro de algum distúrbio. E assim, a atividade física, André, atua diretamente. Por quê? O paciente que ele está num quadro ansioso, um quadro mais depressivo, ele tem uma hiperatividade do sistema hipotálamo adrenal que libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. A atividade física é o único fator que combate diretamente isso aí, regulando essa hiperatividade. Perfeito. Então assim, atividade física, às vezes a gente fica procurando qual remédio que eu vou entrar, mas assim, às vezes o básico, organizar em casa uma alimentação adequada, uma rotina de treino, vai beneficiar muito mais essa criança, esse filho,
do que ficar levando um especialista para já entrar com remédio, com alguma coisa. Então organiza o básico primeiro, estabeleça uma rotina de atividade física. Perfeito, doutor. E hoje a gente nota, né, Júnior, que as crianças estão muito sedentárias. Demais. Hoje você vê na academia, eu acho que o Júnior pode pontuar um pouco melhor. Eles entram, começam a fazer 2, 3 semanas, já se afastam um pouco. Tem muitos que se afastam, e assim, geralmente aquele que se afasta é aquele que vai mais sozinho. Quando vai em grupo, né, isso é uma coisa muito importante. Ter sempre um parceiro de treino, pra te motivar. Porque às vezes você tá com preguiça, mas o seu parceiro tá loucão pra treinar. Vai, pô, vamos lá, André, vamos lá. E vice-versa, vai ter um dia que você vai falar, porra, Júnior, não tô afim hoje não, cara. Aí eu falo, não, É vamos. difícil os dois estarem Sim, sem e aí vontade, um né? motiva o outro, né? Isso é importante. Não, eu acho e a bacana. continuidade. Exato. Da academia, a Blue Fit, ela traz outras atividades, né? Então o cara às vezes entrou ali por causa da academia, mas pô, ele tem uma aula de dança, tem uma aula de alongamento, De luta que você tem uma aula começou de a fazer. luta. É. E são aulas coletivas. O coletivo é legal por isso, porque psicologicamente você fala assim, pô, o Danilo tá sofrendo que nem eu no mesmo exercício, que vocês estão fazendo juntos. Filho da mãe tá fazendo melhor que eu, pô, eu quero fazer melhor que ele. Cria aquela certa competição sadia. Tem o fazer junto e tem o esporte coletivo, que a gente percebe aqui no colégio. A gente tem 2 semanas no ano, que acho que até quando você teve aqui da última vez, né, Fantástico. que é o Interclasses, e ele traz aprendizados pro emocional do jovem que só o esporte traz. Que é, eventualmente algum time perde pro WO porque um aluno não se organizou e não veio, ou esqueceu de avisar pros pais, e na hora de montar o time ali, que já estava inscrito, ele não apareceu, aí não tinha o número de reservas ou de participantes, e o time perde. Então tem a responsabilidade, tem o aprender a perder, tem Não só ganhar, tem né? o ganhar e continuar treinando. Né? Pra A ser gente sempre vê. melhor. Então essa questão do Saber esporte, trabalhar em grupo. ele traz um aprendizado que é único do esporte. Sim. Né? Então tem o esporte coletivo, tem o treinar junto, tem o fazer junto e tem o aprender a ganhar e perder junto. Que é muito Isso importante. é fundamental. E a gente está indo pro finalzinho já do nosso programa de hoje, e eu queria abordar um ponto que a gente não falou aqui, a importância do sono, a importância de dormir bem. A gente fala muito para os nossos estudantes, em especial os alunos da 3ª série do ensino médio, que são ali os vestibulandos, que acham que estão numa corrida de 100 metros e querem estudar muito e ficar sem dormir. E a gente fala, não, calma, é uma maratona. Então é uma corrida aí de 40 quilômetros. Se você correr muito agora, você vai chegar uma hora ali que você... O coelho não chega no final. Então a gente fala muito do sono com todos. Mas o sono também para atividade física, como é que é o peso disso? Danilo falar mais a respeito disso. Eu acho assim, sono e atividade física são 2 pontos que tem várias intercomunicações, né? Perfeito. Principalmente para o vestibulando. A gente sabe que a atividade física ela atua diretamente na região do hipocampo, que é a região que vai ser responsável pela via GABA, que é a via do aprendizado, de armazenar tudo que ele captou. E hoje a gente já tem inúmeras evidências científicas mostrando, 6 horas não, hoje em dia já tem comprovação científica mostrando que nós precisamos de no mínimo 7 horas de sono para a gente ter um sono reparador, porque a gente precisa entrar num sono REM, que é o sono onde a gente vai restaurar todas as funções. Tudo que a gente usa durante o dia, André, ele é produzido à noite. Então, a maioria das nossas proteínas, hormônios que a gente vai liberar durante o dia, é produzido durante a noite. Então, não tem como um paciente ou um estudante ele ter uma performance durante o dia boa se ele teve uma privação de sono. Perfeito. Né? Então, assim, e a gente tem inúmeros malefícios, né? Pacientes que trabalham, estudos com pacientes que têm hábitos noturnos ou trabalhos em turnos. Esse paciente ele tem várias disfunções metabólicas, prejuízos metabólicos de função de vesícula biliar, função de fígado. Então, assim, não é só benefício psíquico, né? É distúrbios metabólicos e físicos mesmo. Então, assim, o sono, para o processo de hipertrofia, né, Júnior? Nem se fala. A gente precisa dormir para isso. Você tem que dormir bem. Então, eu durmo pouco, mas até as pessoas brincam comigo, que eu falo assim, boa noite, eu desligo a chave. Eu entro num sono profundo, num REM muito rápido. Entendi. Eu durmo 5 horas por noite apenas e dou a siesta. Uma sonequinha depois Meia do almoço. hora. Tá. Em meia hora eu sonho. Olha só. Às vezes eu durmo 40, quando eu acordo, eu não sei onde eu tô. Então, e aí o meu coach, em época de competição, fala assim, Júnior, dorme um pouco mais. Tenta dormir 1 hora a mais, 2 horas a mais. É que eu não consigo.
Mas 7 horas é um número fundamental. Exatamente. É essencial, porque o músculo se recupera nesse horário, né? Como o doutor falou, são várias funções que são necessárias durante o sono para reparar. E a atividade física faz o sono ser melhor. Só que cada pessoa tem que respeitar o relógio biológico dela. Perfeito. Tem pessoas que treinam muito bem de manhã, tem pessoas que treinam muito bem à noite. Tem pessoas como eu, por exemplo, eu não posso treinar à noite, senão eu não vou dormir bem. Eu vou ficar Entendi. muito acelerado. Entendi. Mas tem gente que vai treinar à noite e vai dormir que não bebê. Eu, por exemplo, quando eu treino à noite, eu durmo melhor. Olha aí, cada pessoa de um jeito. Parece que eu chego mais leve, eu chego mais descansado. Descansar. Eu E aí chego pilhado. eu chego relaxado. E aí, pra mim, pra dormir é mais fácil. Sim, então, mas é biológico. Então. É você. Voltamos a falar desde o início, né? É tudo individualizado. Não tem a receitinha do bolo. Eu acho que, me perdoe, não querendo contrariar, eu acho que a receita do bolo é atividade Ah, não, física é isso fundamental, sim, claro. e o dormir é fundamental, e se alimentar bem com produtos naturais, saudáveis De é acordo fundamental. com a necessidade de cada indivíduo. E- Isso é essencial. Para fazer qualquer atividade física, buscar bons profissionais, bons Sempre, médicos, sempre. bons instrutores, bons Boas treinadores, academias, boas academias. boas academias. Isso é Eu acho que importante. é fundamental. Gente, foi um prazer falar com vocês aqui. Eu acho que a Prazer gente foi. trouxe um tema que é muito importante aqui no colégio. Eu acho que voltamos a falar mais sobre saúde física dos alunos. Na pandemia a gente falou muito, doutor, sobre a saúde emocional, né? Sim. Porque o isolamento, a perda do convívio trouxe prejuízos enormes para o lado social dos alunos, fora os lados acadêmicos, os lados de aprendizagem cognitiva. Mas também trouxe o isolamento da atividade física, né? Porque era perigoso ir para ambientes fechados, para exercer atividades coletivas. Então foi um período difícil. E a gente deu foco inicial no resgate da saúde emocional. E, feito o senhor colocou de forma brilhante, a atividade física vai ajudar nesse emocional, né? Diretamente. Né? Então que a gente, cada vez mais, para você que está nos assistindo, cada vez mais, se você já não faz uma atividade física, começa hoje, não espera segunda-feira não, começa hoje, começa amanhã, não espera o próximo verão, não espera virar o ano, não vira promessa. E tem aquele né? detalhe, né? O shape do verão, você conquista agora, no inverno. Exato. Verdade. Eu falo muito sobre colégio de alto desempenho e a gente diz que não dá para esperar condições ideais para ter o alto desempenho. A gente tem que ter o alto desempenho com as condições do dia a dia, com o que Claro. tem. Então, não espera a data certa ou o momento para começar a fazer atividade física. E se você faz uma atividade física sem orientação de um especialista, de um bom profissional, reavalie isso, porque às vezes pode sair barato no curto prazo, mas sai caro no médio e longo prazo. Busque sempre um profissional. Acho que a gente fala isso quando a gente fala de assuntos jurídicos, né, de advogados, de assuntos médicos, de escola. Tem que buscar sempre pessoas competentes que possam ajudar, nortear. É isso aí. O esforço é sempre de cada um, mas o técnico pode orientar melhor o que fazer. Exatamente. Doutor Danilo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Júnior, prazer enorme. Já a gente vai anunciar aí parcerias que estão acontecendo entre sim. o Colégio Planck e a Bluefit. Já temos muitos alunos que frequentam lá. Ver se a gente consegue trazer esse elemento que é tão importante quanto o aprendizado acadêmico, o aprendizado socioemocional, que é a cultura da alimentação saudável e da prática de atividades físicas. E aí esses elementos todos vão fazer com que a gente forme adultos saudáveis, adultos prontos para a sociedade, adultos que estejam ali prontos para colaborar, Até mesmo mais inteligentes. mais inteligentes. Que a inteligência é múltipla, né? Sim. A inteligência não é um pilar só. Sim, com certeza. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário, compartilha isso com aquela pessoa que precisa ouvir e saber um pouquinho mais sobre atividades físicas. E agradeço muito, Júnior, Dr. Danilo, pela presença de vocês. Foi espetacular. E fique esperando, semana que vem tem mais um Planck Talks para você com um tema interessante relacionado à educação. Tchau, gente. Um abraço.